para vocês mais um podcast Money Talk. É com muita satisfação, muito orgulho e muita alegria que eu, Elza Madeira, mentora em educação financeira, palestrante e autora do livro A Árvore da Prosperidade, que eu trago para vocês mais um episódio aqui e, como sempre, um episódio que vai fazer você pensar cada vez mais e dar um passo mais próximo à sua prosperidade financeira. Sim, vamos estar falando aqui de dinheiro. Em nosso podcast, vamos estar aqui sempre compartilhando para você dicas, estratégias que vai fazer você pensar o porquê que você ainda não atingiu a sua prosperidade financeira. E que não importa em qual estágio das finanças que você se encontra, eu garanto para você que sempre você vai aprender algo a mais, uma dica, uma estratégia que vai fazer todo o sentido para você nessa corrida em busca dali de realizar os seus desejos, realizar as suas metas. Então, eu já quero te convidar, se você ainda não pegou papel e caneta, vai lá, busca um lápis, algo, porque eu tenho certeza que vão ser dicas incríveis e você tem que ter tudo isso anotado para que você possa estar amanhã ou depois colocando em prática tudo aqui que você ouviu através do nosso podcast. Então, muito bem-vindos a vocês que estão aqui nos ouvindo do Brasil, Portugal, em qualquer outra parte do mundo que você esteja, porque eu já tive a oportunidade e a possibilidade, né, de estar palestrando em alguns palcos internacionais, como Portugal, como Dubai. Brasil já fui 2 vezes, então em cada momento que eu vou, eu planto a minha semente, como eu trago a semente da prosperidade. E assim vou tendo, né, esses amigos que eu chamo, sempre me seguindo, compartilhando as suas vitórias do dia a dia, tá bom? Então, já coloca aqui, se você tá nos ouvindo através do canal da YouTube, Rádio Rally, já coloca aqui no chat para mim, diz para mim da onde você está falando, seu nome, que eu gostaria muito de estar aqui tendo essa conversa com você. Que muitas vezes aparece aqui, mas não aparece o nome, não diz de que país que você é, porque eu gosto, às vezes, de trazer finanças a respeito daquele país, o que está acontecendo. Que existe algumas diferenças entre um país e outro, regras de cartão de crédito, regras bancárias, a moeda. Então, eu gosto muito de saber de que país você está aqui conosco essa noite. E hoje nós vamos estar falando de ambiência. Sim, ambiência. Muitas pessoas podem achar que não se deixam influenciar pela ambiência, não se deixam influenciar por outras pessoas. Não, imagina, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Será? Realmente? Nós vamos bater um papo hoje a respeito disso. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que o porquê que eu decidi criar esse podcast aqui, o Money Talk. E ele é para vocês, para quê? Que vocês tenham esse espaço, esse momento aqui para se sentirem à vontade em falar de dinheiro. Fazer perguntas, tirar dúvidas, porque em muitos lares não existe essa oportunidade para estar se falando de dinheiro. Então aqui é um momento que você pode vir perguntar o que quiser. Ninguém vai fazer bullying, ninguém vai tirar sarro, porque nós somos todos aqui para aprender. Então, esse é o nosso espaço totalmente free zone, como eles falam aqui nos Estados Unidos, né? É aquele espaço totalmente confortável que você pode sim tirar aquela capa de eu sei, eu faço, eu consigo, ou não vou perguntar porque vão tirar sarro. Não, nada disso. Pode perguntar o que você quiser, combinado? E, e esse podcast, ele é voltado para todos, como eu disse, níveis financeiros das pessoas.
Então, se você está endividado, se você está descontrolado, ah, qual que seja, se você quer aprender a monetizar com cartão de crédito, se você quer aprender a ter mais controle sobre o seu dinheiro, não importa em que fase você se encontra, esse local aqui é para você, tá? E por que que eu decidi criar esse podcast? Porque eu já passei por várias dificuldades relacionadas ao dinheiro, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, aonde eu já vivo por 23 anos. Já passei por endividamentos, falta de controle financeiro, mau planejamento, já cheguei a trabalhar em 2 empregos finais de semana e mesmo assim eu não via o resultado dos meus esforços. Alguém aqui sente isso? Alguém aqui, eh, já passou por essa necessidade, essas dificuldades ou conhece alguém que já passou? Então, passando por todas essas dificuldades em 2 países diferentes, moedas diferentes, sistema econômico diferente. Então que chegou um ponto que eu falei: "Opa, espera aí, não é o ambiente, é a ambiência". E foi aí que eu mudei o meu comportamento e a minha mentalidade a respeito do dinheiro. Então por isso que eu trago a minha frase que primeiro você busca a educação, depois você aprende a lidar na bolsa. Porque uma vez que você muda o seu comportamento, que você muda a sua mentalidade a respeito do dinheiro, automaticamente a sua conta bancária muda. E eu te garanto que isso é verdade, porque foi o que aconteceu comigo. Então, se você tá naquela fase ainda que você trabalha para gerar mais renda, gera renda, paga a conta, fica sem dinheiro e acha que a única solução de ter mais dinheiro é arrumar mais um emprego, eu já quero dizer para você que não é. Porque isso virou já um ciclo vicioso. Trabalha para fazer dinheiro, para pagar as contas, fica sem dinheiro, trabalha de novo e assim vai. Pede aumento, aumenta os gastos, fica sem dinheiro. Eu sei muito bem o que que é isso. Então, quando chegamos a esse momento, temos que dar um freio e observar. Mas não observar o quanto que você ganha, mas sim como que você está gastando. E eu quero já convidar vocês a convidarem outras pessoas. Então, já pega esse link aqui do podcast, já envia para parentes, amigos, envia lá para aquele grupo do WhatsApp que vocês têm, para o grupo da igreja e já convida esse pessoal para vir aqui fazer parte desse movimento. Esse movimento que eu digo que é o movimento da prosperidade. Esse é o meu movimento. Então, quero que vocês convidem essas pessoas, que vocês já entram aqui. Muito boa noite a todos que já estão aqui conosco. Já dão aqui o seu joinha, tá? Já se inscrevam no canal da Rádio Rally. Depois esse podcast, ele fica gravado, vocês podem voltar aqui, assistir. Também ele fica gravado no meu podcast, esse podcast fica gravado também na minha página do meu YouTube, que é elsamadeira.finanças, igual o meu Instagram. E vocês podem voltar lá, tá? E assistirem, anotarem, enviarem para outras pessoas. E isso vai fazer com que o robozinho, né, que eu chamo, vai avisar cada vez mais pessoas a respeito do nosso programa. E com isso, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos propagando mais a educação financeira. Então, por isso que eu sempre peço a ajuda de vocês. Porque se eu sozinha eu atinjo algumas pessoas, com a ajuda de vocês, eu vou cada vez atingir mais e mais e mais pessoas. Então, assim, o que que vai acontecer? Nós vamos ter o nosso movimento da prosperidade e assim vamos ajudar mais e mais pessoas a terem esse controle sobre essa ferramenta que eu chamo
da prosperidade, ok? Então, boa noite, Rita, essa psicóloga maravilhosa que eu tive o prazer de fazer uma live com ela, a Rita daqui de Miami, maravilhosa, incrível, a Carolina Moraes, né, que é a holística terapeuta, boa noite, seja muito bem-vinda também daqui da Flórida, o Vitor aqui sempre conosco, o Vitor é de Itu, São Paulo, Brasil. A psicóloga Rita está dizendo muito difícil a gente sair de um status no Brasil e ter outro aqui nos Estados Unidos. Assusta. Sim, realmente assusta. Por isso que eu falo que é a ambiência. E a ambiência, ela ou você molda ela ou ela te molda. Então, temos que tomar muito cuidado porque aos poucos vai tendo esse controle sobre você, se você não está realmente antenado com o que está acontecendo. A Márcia Cordeiro tá aqui, tá concordando que sim, que é verdade. A psicóloga Rita, boa noite, amada. A Célia Ayer também aqui conosco, aqui da Flórida. Boa noite a todos vocês. Então, pessoal, não esqueça de dar o like, hein? Tô aqui olhando, isso é maravilhoso. Já tem o pessoal aqui dando like para nós. Aqui no nosso canal. Ótimo, ótimo. E aí, como a gente estava falando, por quê? Por que falar da ambiência, né? Por que trazer todo... porque isso vai estar fazendo a nossa fundação. Eu trabalho muito com isso, com a base, né? Então, por quê? Para construir ali, aquele seu futuro seguro, sem abrir mão da sua qualidade de vida. E é isso que eu quero sempre estar trazendo aqui para vocês, que você não precisa abrir mão da sua qualidade de vida, mas que você precisa sim ter o controle e a consciência do que você está vivendo agora é o que realmente você pode pagar e que você pode conviver. Então, pessoal, eu quero que vocês comentem aqui no chat para mim, se alguma desses momentos vocês já vivenciaram, já sentiram que, como a Rita trouxe, saiu do Brasil, tinha um status, né? Tinha um padrão de vida e quando chega aqui nos Estados Unidos, o que acontece? Você tem que se reinventar, você tem que reestruturar e isso leva um certo tempo, porque você saiu de uma ambiência e você está em outra. De repente, você chegou aqui nesse país, te falta o idioma, você já tinha toda aquela estrutura no Brasil, amigos, família, trabalho. Chega aqui, mesmo sendo transferido, o que acontece? É tudo novo, o ambiente é novo, as pessoas são novas. Então, tudo isso leva um certo momento de adaptação, mas as contas não querem saber. As contas, elas vão chegar. Chegou o dia certinho, as contas estão ali, te esperando. Então, você tem que pegar o que está ali no momento. E isso mexe muito com o psicológico, né? Uma pessoa que nunca trabalhou na limpeza, construção, o que geralmente é o que muitos fazem assim que chegam aqui. Ela tem que mudar essa ambiência dela. Ela tem que estar preparada para tudo isso. Tenho certeza que a Rita trabalha com muitas pessoas assim, né? Que tem que ter certo esse jogo de cintura. E a riqueza não é o quanto, né, que tem de dinheiro, mas é tudo aquilo que você considera que é importante. Então, na sua ambiência que você está no momento, você tem que prestar atenção o que é a prosperidade para você. Porque não é o que a sociedade, não é o que os outros estão estipulando para você, mas sim é aquilo que é importante para você, aquilo que te traz aquela felicidade, aquela paz e aquela segurança. Então, a Rita está falando, e as pessoas no Brasil pensam que a gente vem para cá e acha dinheiro em árvores e não é assim. Exatamente. Isso é o quê? Foi a imagem, né, que é passado para eles. Então, se essa imagem chegou até lá para essas pessoas, é porque nós passamos essa imagem. O que faltam a eles é a educação financeira. Porque eles só simplesmente olham, o dólar tá 5, o dólar tá 6. Nossa, você tá ganhando, porque automaticamente eles fazem a conversão. Só que eles esquecem que você ganha em dólar e paga em dólar.
Então, tem essa falta dessa educação financeira nas pessoas que estão lá, que ficaram lá. E temos que tomar muito cuidado com isso, porque consciente e inconsciente somos nós que mandamos essa imagem. Plantamos essa ideia na cabeça deles. Por quê? Muitas vezes é um telefonema. Ah, eu tô precisando de tanto. Qual que é o número da conta? Já deposita. Então, claro, sim, eles vão achar que você tem, sim, a sua árvore de dinheiro no fundo do quintal. Porque vem tudo ali muito rápido. Consequentemente, por quê? Porque, de uma certa forma, sentimos psicologicamente na obrigação de ajudar. Porque estamos aqui. Então, deixamos a nossa pátria, deixamos a nossa família. E eu quero saber de vocês que estão aqui comigo tanto pela Rádio Rally, aqui pelo canal do YouTube, a psicóloga falando sim, é grande verdade. Exatamente. Porque eles não têm essa ideia, eles não sabem como que funciona. Então somos nós que ditamos essa regra. Se desde que colocamos o pé aqui, falamos exatamente como que é a situação, deixamos bem claro o que estamos passando, eles não vão estar pedindo, eles não vão estar solicitando essas ajudas, muitas vezes não necessárias. Então, somos nós que colocamos o limite em tudo. Eu trabalho muito com alguns mentorados meu que se sentem pressionados, porque estão aqui, mandam dinheiro para lá. Eu quero saber se tem alguém de vocês aqui que já fez isso. Coloca aqui no chat para mim, que pessoas, né, independente de outros países, que moram, compra casa, compra fazenda, faz um tipo de algum investimento lá, imobiliário, e aí as pessoas vão mandando, pedindo dinheiro, pedindo, ó, preciso de tanto, preciso de tanto, preciso de tanto. Mas aqui você tem que aí ter um trabalho para arcar com as suas despesas aqui e mais um outro trabalho para arcar com as despesas lá. Chega esse momento, o que que acontece com essas pessoas? Acabam ficando depressivas. Acabam ficando aqui com problema de saúde. Então, pessoal, vamos prestar atenção do que nós estamos fazendo com nós mesmos, né? Não vamos deixar, como eu falei aqui para vocês, não vamos deixar de viver o nosso presente pensando só lá naquele futuro. Temos que cuidar do nosso futuro? Sim, temos que cuidar. Mas tudo com uma certa cautela. Porque senão você vai estar aqui no presente só mandando lá para o futuro, e você nem sabe se esse futuro vai chegar. Então, vamos ser bem conscientes. Com isso, não se esqueça da sua qualidade de vida hoje, nesse momento. Não sabemos quanto que vai ser o nosso último dia, né? E a Márcia aqui está dizendo, sempre acho que preciso ajudar, que minhas condições estão melhor que a deles. Márcia, isso é muito forte, né, o que você está trazendo. Mas aí vem a pergunta, por que que a situação deles, por que que você acha que a situação deles tá pior do que a sua? E se tá, podemos ajudar de uma outra forma? Podemos ajudar com a educação financeira? Podemos ajudar com direcionamento? Nem sempre a ajuda tem que ser ajuda financeira. Que eu tenho certeza que vocês já escutaram aquela frase, né? Que você não dá o peixe para a pessoa, você entrega a vara e ensina como pescar. Então, temos que ter essa autoanálise, né? O que que nós estamos fazendo? Nós estamos ajudando essa pessoa ou nós estamos só piorando cada vez mais a situação, né? Oi, Juliana Correia, boa noite, muito bem-vinda ao nosso podcast Money Talk. Esse podcast aqui aonde, né, podemos estar conversando, podemos estar falando tudo a respeito de dinheiro, sem medo, sem preconceito, e que esse aqui é o nosso momento. É o nosso momento de realmente botar para fora o que que nós sentimos a respeito do dinheiro, como que nós podemos estar sempre um ajudando os outros. E eu quero ouvir aqui de vocês, igual a Márcia trouxe aqui, que tem essa na consciência, né, que sempre tem que estar ajudando, sempre tem que estar fazendo, mesmo quando nós não conseguimos. Em que ambiência
nós estamos vivendo? No meu livro, eu trago aqui, que eu conto um pouco da minha história, e, e tem na página que eu digo que chegou um momento da minha vida que eu tive que escolher a minha ambiência. E eu quero saber, de vocês que estão aqui no YouTube, ou estão aqui na rádio, quantos de vocês aqui já têm o meu livro? Vocês já têm o meu livro, eu quero que vocês vão lá, pegam o meu livro, eu vou falar até para vocês qual é a página que tá aonde eu relato que eu tive sim que mudar a ambiência em que eu vivia, porque eu já estava tão endividada, já trabalhando em 2 empregos, já estava já passando por um estresse muito grande, tendo já ataque do pânico, e mesmo assim eu não conseguia sair daquela areia movediça. A Carolina falando, eu tenho, a Daniele da Costa, eu sempre ajudo também, porque acho que precisamos ajudar um aos outros. Sim, com certeza, Daniele, temos que ajudar sim, mas nunca se esqueça que você vem em primeiro lugar, tá? Você sempre, sempre em primeiro lugar. Por quê? Se você não estiver bem, como que você vai ajudar os outros? Tá? Não se esqueça, isso é a regra da sobrevivência. Isso não é ser egoísta. E por que eu trabalho com o comportamento e a mentalidade? Temos que quebrar esse tabu, tá? De a pessoa boa é aquela que tira a roupa do corpo para dar pro outro, que tira a comida do prato para dar pro outro. E o que vai acontecer com você? Você tem que estar bem, você tem que cuidar de você, tá? Então isso é muito importante. E sabemos, estamos dentro de um avião. Acontece uma depressurização. Máscara de ar vai cair sobre a sua cabeça. Coloque primeiro em você, depois nos outros. Isso é muito importante. Por quê? Se você não coloca em você, o que vai acontecer? Você vai desmaiar. Por quê? Você está com falta de oxigênio. Você já não está aguentando mais. E como que você vai cuidar dos outros? Se você desmaiar, se você não estiver bem. Então, primeiro em você, faça a sua reserva, tenha certeza que você está bem, sua reserva de oportunidade, sua reserva de investimento e aí a reserva de doação. Que nessa reserva de doação, aonde eu trago aqui também no meu livro que eu falo isso, é para ajudar essas pessoas que estão precisando. E o ajudar, como eu disse, não necessariamente com o dinheiro, sim com orientação, direcionamento, educação. Por quê? Para que essas pessoas também possam ajudar outros e ajudar outros. Entendeu? Então, isso é muito importante. Daniele, você não tem meu livro? Daniele, me manda. Tem aqui o link logo em cima. É o grupo aqui do Money Talk. Vai lá nesse grupo, clica lá e fala, Elza, eu quero o seu livro. E eu vou entrar em contato com você, tá? Eu, o pessoal da minha equipe, vamos estar entrando em contato com você para poder estar te enviando o livro. Aqui você vai saber um pouco mais da minha história e do meu método que eu usei e uso até hoje para poder manter o controle sobre o dinheiro. Tá bom, Daniele? Se você tiver, eu vou já colocar aqui. Esse aqui é o meu WhatsApp. Tá bom? Manda uma mensagem para mim e aí o pessoal da minha equipe já vai entrar em contato com você para que você possa ter o meu livro, tá bom? A Árvore da Prosperidade. E aqui no meu livro eu trago que sim, que quando eu cheguei aqui, né, há 23 anos atrás, eu já fui direto para aquela ambiência. E o que era essa ambiência? Ambiência de a comunidade brasileira. E nessa comunidade brasileira, praticamente ninguém falava inglês. E eu fiquei abismada. Eu falei, como assim? Ninguém fala inglês aqui. Não precisa falar inglês? E realmente eu trago aqui. Que eu até vou ler aqui para vocês. Ó. Eu falei aqui, ó. Não é preciso aprender a falar inglês? Pensei. Havia resposta para a minha pergunta. E ela era sim. Era preciso falar inglês. Porque se eu quisesse ter a oportunidade, se eu quisesse ter o controle sobre a minha prosperidade, sim, eu precisava aprender esse idioma. Afinal, eu estou em outro país. E é questão de sobrevivência.
Se eu estiver dirigindo e precisar perguntar uma informação ou separada, ou ir para um hospital, quem é que vai poder falar o que eu estou sentindo? Então eu tenho que ter um mínimo de inglês possível. Então eu vivi nessa ambiência até um momento que isso já não me cabia mais. Eu falei: "Sim, eu preciso mudar essa minha ambiência". E aí eu digo aqui, que eu não me adaptei àquele núcleo, e eu busquei estar em outros lugares, e com essas pessoas que quisessem o mesmo que eu. Frase que eu trago, muito bonita, que eu adoro, é a lei da atração. Então se você está nessa ambiência, como eu estava, essas pessoas ali, que pensavam que a única forma de fazer dinheiro era tendo 2 empregos, 3 empregos, trabalhando até 1, 2 horas da manhã. E isso não era o que eu sentia, não era o que eu queria, eu tive que mudar de ambiência. Eu tive que mudar o meu comportamento, né. Então a Rita está dizendo: "E dizendo não também ajuda a outros a entenderem os limites". Exatamente. A Maria do Carmo aqui está comentando conosco que: "Acho que o país piorou muito pós-Covid. Minha irmã fechou 2 lojas e está só com uma loja. Com certeza a educação financeira é fundamental para quem está na situação como a dela". Sim, exatamente, Maria Cordeiro, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E o exemplo do Covid, foi uma lição para todos nós, do mundo inteiro, independente da do seu status, né, independente do seu nível financeiro. Você mesmo disse, sua irmã tinha 2 lojas, hoje ela está só com uma. Mesmo ela sendo uma empreendedora, tendo as lojas dela, como é que estavam as reservas dela? Ela estava preparada para uma crise financeira? E eu trago aqui no meu livro que nós temos que ter várias fontes de renda. Então eu preparo essa fundação aqui através desse livro para vocês, aonde eu trago que você sim tem que ter suas reservas. Para quem trabalha registrado, são 6 meses. Para quem é autônomo, pelo menos 1 ano que você tem que ter. E ainda, abrir um parênteses aqui, se você trabalha registrado e a sua profissão é uma profissão difícil de ser encontrada no mercado, que você é um especialista em algo, aí sim que a sua reserva vai ter que ser maior. Porque se você perde o seu emprego aqui e não existe muitas áreas, né, na categoria que você trabalha, vai significar o quê? Você vai levar mais tempo para arrumar um outro emprego, certo? Então você tem que ter uma reserva maior. Agora, se no que você trabalha existe mais vagas, então aí sim, 6 meses, com certeza você já vai ter encontrado um outro trabalho, e aí esses 6 meses é o suficiente para você poder manter as suas contas em dia e não entrar no endividamento, né. A Márcia que está falando: "Não, não estava preparada". Exatamente, porque nós esquecemos de cuidar de nós. Nós sabemos que nós temos que ter essas reservas, mas, nós, cuidamos dos outros, nós fazemos tudo para os outros e esquecemos de nós, de nos prepararmos para momentos como esse, que vem um Covid, que vem, algum, problema financeiro no país, né. Então, temos que prestar atenção, temos que estar preparados. Principalmente agora, estamos vivendo num momento, né, aqui dos Estados Unidos, como vocês sabem, tudo que acontece praticamente aqui nos Estados Unidos, na China, no sentido econômico, atinge o mundo todo. A mudança de tarifas. Não sei se vocês estão acompanhando, põe aqui para mim no chat, algum de vocês aqui, se vocês estão acompanhando, vocês que estão nos ouvindo aí pela rádio, o que está acontecendo. Então, sim, isso vai afetar muito a nossa vida econômica. Preços vão subir. Vai começar a ter a falta de materiais. Então,
Vocês estão preparados para passar por essas crises? Se vocês buscarem, né, na história da economia, a cada 8, 10 anos, muda, vira o ciclo financeiro. Então temos que estar preparada para cada ciclo, né. Tem o ciclo do crescimento, o ciclo da expansão, o ciclo da estabilidade e o ciclo da descida. A Márcia Cordeiro: "Não sou Márcia, sou Maria". Maria, verdade, Maria. Maria Cordeiro. Verdade. Então é isso. Temos que estar preparados, sempre observando em que ciclo financeiro nós nos encontramos, tá. Então, a Maria Cordeiro, isso é muito importante, trazendo para vocês. E eu trago essa preparação para vocês poderem estarem passando. Eu falo a respeito da de como vocês podem começar a ter as reservas de vocês, como vocês podem analisar como é que tá os gastos de vocês, tá. Então coloquem aqui para mim no chat, eu quero saber se vocês estão de olho no que está acontecendo agora aqui nos Estados Unidos com essas mudanças dessas tarifas, ah, se vocês ouviram, se vocês estão se preparando, se vocês sabem o que está acontecendo, ou se não pode colocar aqui no chat: "Não, Elza, não tenho nem ideia do que você está falando". O seu momento é agora, entendeu? É por isso que nós estamos aqui, para trazer essas informações, tá? Quero saber aqui de vocês, o que está acontecendo, se vocês estão se preparando, põe para mim aqui. E quem mais? Quem mais que está aqui no chat que ainda não tem o meu livro? Quem está aqui que já leu o meu livro? Eu quero saber de vocês aqui se vocês têm a reserva de vocês, se vocês começaram a fazer as reservas e pararam, ou se estão fazendo, seguindo certinho. Lembrem que eu falei para vocês, isso aqui, a Rita está falando sim, que já leu. Sim, me preparando. Muito bem, Rita. E Rita, quais são as reservas que você já tem? Você tem as 3 reservas, você tem mais reservas, você tem uma reserva só? Como que você está cuidando do seu eu? Como que você está se preparando caso venhamos a ter uma outra crise? Ou qualquer algo que venha acontecer e atinge aqui o seu trabalho. Como que vai ser, né? A Carolina tá falando: "Estou preocupada com essa nova situação". Aham. Péssimo momento para essa guerra comercial. Exatamente. Então, todos nós vamos ser atingidos de uma certa forma ou outra, porque todos os produtos, eles vão ter o seu acréscimo, né. Hoje em dia, mais do que nunca, os países estão muito interligados, né. Você compra um celular, você compra um carro, ele tem peças do mundo inteiro. Então tudo isso afeta. Então não tem como a gente falar assim: "Não, eu moro aqui nesse país, eu tô tranquila, tá tudo certo". Não. Tira isso da sua cabeça, abre mais ali o seu mundo, tá. Nós somos todos interligados, não tem como. Vamos ver aqui, a Maria Cordeiro falando: "Acho que com essas mudanças temos que estar preparados. Com certeza as coisas vão subir. Eu e meu marido estamos nos preparando". Exatamente. Temos que sempre tentar estar um passo adiante, né, observar. Por isso que eu trouxe aqui hoje para vocês como que tá, como que tá essa ambiência, como que tá, as suas conversas dentro da sua casa, como que tá a ambiência dentro da sua casa. Conversa, fazem planos, como que tá tudo isso? E eu quero aqui trazer para vocês, ah, que nós vamos ter uma série de podcasts aqui, aonde eu vou estar trazendo para vocês vários assuntos. Vários assuntos, vai ser uma série de 4, 5 podcasts. Vamos estar aqui falando sobre a organização financeira, sobre crenças e tabus. Vamos estar falando sobre cartões de crédito, como você, que cartão de crédito não é vilão, ele é um herói. Como você pode monetizar com cartão de crédito e assim poder ter um credit score, né, infalível, né, um credit score de ferro, que aqui nos Estados Unidos, o credit score ele é muito mais importante do que dinheiro, muitas vezes, e com isso, você tendo um credit score
bom, né, excelente, vamos dizer acima de 750, isso vai fazer com que você economize mais dinheiro. Mas Elza, como? Economizando mais dinheiro? Sim, você tem um credit score ótimo, você paga menos juros. Pagando menos juros, você paga menos pelo produto comparado com outra pessoa. Então, tudo que tem um credit score mais baixo. Então, tudo está interligado uma coisa com a outra. Mas você tem que ter clareza de tudo isso. Vamos estar falando a respeito de como você pode começar a monetizar com os cartões de crédito, como que você pode buscar, né, linhas de crédito aonde você vai poder ter ali pontos, ter milhas, como que funciona tudo isso? Ah, Elsa, mas pontos e milha é a mesma coisa. Não, não é. Existe uma diferença muito grande ali. Não é um por um. Temos que prestar atenção em tudo isso. O que estão te oferecendo nesse momento? Então, e eu quero que vocês coloquem aqui para mim no chat também, qual que é o outro assunto a mais que vocês gostariam de estar aqui, debatendo, trazendo para vocês dicas, coisas que vocês sentem que até hoje, Elza, eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo, já li, já assisti vídeo, mas ainda não me entra na cabeça. Eu não consigo ter o controle dessa ferramenta. Põe aqui para mim no chat, qual é a maior dificuldade no momento aqui de vocês? Porque eu quero estar trazendo aqui assuntos que realmente vai ajudar vocês ir para o próximo nível. Que realmente vai fazer a cabeça de vocês fazer assim, ó, explodir, falar assim: "Agora eu peguei. Agora eu consegui". Por quê? Porque eu trago tudo para vocês aqui de uma forma totalmente descomplicada. Uma comunicação bem leve, nada de palavras complicadas. Então põe aqui para mim no chat, que eu quero saber. O que vocês querem? O que vocês querem que eu traga aqui mais para vocês? Vou ficar aqui esperando, quero dicas. Vocês que estão aí na rádio, pela Rádio Raeli, manda também através aí do portal da rádio, através do telefone, vou até falar o telefone aqui, para vocês falarem o que vocês querem que nós falamos mais aqui nesse podcast que vocês estão assim precisando para ontem. 754-276-6361. Então, eu quero saber de vocês, qual que é o assunto? Traz aqui para mim, que eu tô aqui para ajudar vocês. Eu tô aqui, como sempre, para ouvir qual que é a dor de vocês, qual que é a sua necessidade, qual que é a sua dúvida a respeito do dinheiro. Por quê? Se vocês já se perguntaram, por quê? Por que que alguns têm e outros não? Por que que alguns conseguem, outros não? Essa é a minha missão, de estar aqui com vocês, é levar a educação financeira ao maior número de pessoas possíveis. É ajudar você a ter uma vida financeira sustentável e alinhada com seus valores pessoais, usando a educação financeira como uma ferramenta da transformação. É isso que eu tô aqui toda quarta-feira, 6 horas, horário de Nova York, trazendo para vocês. E batendo esse papo, conversando. Tá bom, Rita. A Rita aqui tá falando para nós que ela tem paciente, precisa ir. Parabéns, excelente podcast. Obrigada, minha querida. Quero que você seja minha convidada aqui um dia, tá? Vem aqui pra gente poder bater um papo aqui e falar sobre psicologia financeira. Vai ser maravilhoso. Então, pessoal, sempre eu estarei aqui disposta, trazendo o melhor para vocês, porque ter uma vida financeira próspera é questão de escolha. É questão de escolha. Muitos de vocês podem não acreditar, pode achar que, Elza, não é. Mas acredite, é uma questão de escolha. E a primeira escolha que você tem que fazer era a sua ambiência. Qual que é a sua ambiência? Em que meio você está?
são pessoas que estão buscando o crescimento, buscando o desenvolvimento. Como que tá? Diz pra mim. Eu quero que vocês comentem aqui, que vocês trazem aqui pra mim como que tá. Daniele, quero saber, Daniele da Costa. Em que estado você mora, Daniele? Põe pra mim aqui. Você é daqui da Flórida? Daniele, põe aqui pra mim no chat, quero saber, que eu quero enviar meu livro pra você. Se você é daqui da Flórida, de que estado você é, que o pessoal da minha equipe aqui vai entrar em contato com você, tá bom, minha querida? Mas eu preciso que você coloque aqui no chat pra mim o seu telefone, ou você entre no meu grupo, aqui tem vou pedir pro pessoal da equipe colocar o link, tem o grupo do meu WhatsApp, do podcast Money Talk. Lá, depois do nosso podcast, continuamos batendo mais papo, respondendo perguntas, tá? Se você, de repente, se não deu tempo de eu responder alguma pergunta sua aqui, coloque a sua pergunta lá nesse grupo e vamos estar sempre ali trazendo novidades para vocês, trazendo ferramentas para que vocês continuem tendo mais e mais o controle a respeito dessa sua ferramenta chamada dinheiro, que você saia dessa roda dos ratos, que você tenha mais prosperidade na sua vida, tá bom? Eu vou ficar aqui sempre aguardando vocês, porque 1 hora é pouco para estarmos falando de dinheiro, muito pouco. Então, precisei abrir, né, esse grupo para que a gente possa estar continuando durante a semana, conversando ali, outras pessoas de outros países, igual eu falei, Portugal, tarde, lá já são mais de 11 horas, então geralmente elas colocam lá as perguntas, no outro dia assistem o podcast gravado e colocam ali as perguntas e eu com todo o carinho, né, e vou lá, respondo elas, fico ali conversando, tirando todas as dúvidas que tenham. Então eu gostaria que todos vocês também, né, sintam-se à vontade para poder estar lá com nós. E hoje nós falando aqui da ambiência, que sim, que a ambiência é muito sério, se nós pararmos para observar. Por quê? Ter esse controle financeiro na nossa vida não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque nós gostamos de coisa boa. Nós gostamos de gastar. Gostamos de ir na loja, né? Mas nós temos que ter esse certo controle. E de repente, se você tá numa ambiência que não te ajuda, essa ambiência que não é propícia, vai ficar mais difícil, né? Sempre a pessoa vai estar podando, ou essas pessoas você vai estar querendo buscar mais a educação financeira. E se as pessoas não têm a mesma mindset, né? Não têm a mesma mentalidade, vai acabar te desviando do seu caminho. Então temos que ter esse controle muito grande. E então queria trazer para vocês, que eu tenho certeza que vocês já ouviram aquela frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor. E algumas semanas atrás, eu ouvi a explicação dessa frase de uma outra forma, que para mim fez todo sentido. Porque muitas vezes olhamos ao nosso redor, literalmente ao nosso redor, e olhamos quem são essas 5 pessoas que estão aqui sentadas comigo nessa mesa e tal. Mas não se limite. Quando falamos somos a média dessas 5 pessoas sentadas ao seu redor, significa o quê? 5 pessoas, mas é você que escolhe. E isso quer dizer, quais são os vídeos que você está assistindo do canal do YouTube? Quais são os vídeos, filmes, séries, documentários que você está assistindo no Netflix? Quais são os filmes que você está assistindo? Isso conta. Por quê? Que com isso vai mudando a sua mentalidade. Você vai observando melhor do que está acontecendo no mundo. Então não significa que fisicamente você tem que estar ali com as 5 pessoas mais inteligentes que você,
que fazem mais dinheiro que você. Porque sempre falam: "Ah, você tem que estar ao redor de pessoas milionárias se você quer ser um milionário". Sim, mas se você está endividado ou com dificuldades financeiras, você não vai ter dinheiro para acompanhar essas pessoas. Porque uma pessoa quando chega num certo poder aquisitivo, ela não quer saber que dia que é da semana, ela tá saindo para almoçar, saindo para jantar. Os passeios, é passeio de iate, é passeio de jatinho. Você ainda não tá nesse nível, mas isso não te impede que você não passe a assistir vídeos, a estudar a respeito de como que essas pessoas chegaram até lá. E com isso, você já vai mudando a sua forma de pensar, de se comunicar e a forma de agir. Que muitas pessoas saíram desse mundo, né, aonde mal tinha comida para comer, com várias pessoas da família, né, passando necessidades. E hoje essas pessoas se tornaram milionárias. Então, sim, se elas conseguiram, por que não você? Então, isso é muito importante. Eu quero saber se vocês concordam aqui comigo, se vocês já ouviram algo assim parecido. Coloquem no chat aqui para mim. E obrigada, pessoal todo aqui, fazendo comentários, participando, dando um like aqui. Não esquece, pessoal, de dar o like aqui, se inscrever, tá? No nosso canal aqui, porque vocês vão ser avisados todas as vezes que nós entrarmos aqui no nosso podcast. Que sim, que nós estamos no ar. E aí você não vai perder nenhum episódio nosso aqui do Money Talk, que estamos aqui toda quarta-feira trazendo para vocês esse momento de educação, esse momento descontraído de falar sobre dinheiro e todo esse mundo que envolve a respeito do dinheiro, porque não é só trabalhar e ter o dinheiro. Não, você tem que ter o cuidado de como que você está usufruindo, como que você está se preparando para o seu futuro, como que você está vivendo o seu presente. Tudo isso nós abordamos aqui. E com tudo isso, nós vamos caminhando e observando todos os pontos da nossa vida que é importante. E com isso que faz nós atingirmos a nossa prosperidade. E ter a certeza que nós estamos buscando o que nos faz feliz, o que é importante para cada um de nós. Não o que a sociedade nos obriga, o que a sociedade nos impõe. Que isso é uma coisa muito importante também, que eu vou trazer para vocês, ter esse cuidado. Mas e vocês que estão aqui no YouTube com a gente, que maravilha, pessoal todo aqui, sim, o pessoal todo aqui preocupado com essa nova situação financeira que está acontecendo aqui, aumento dessas tarifas, né, não sabemos o que vai acontecer com o preço do dólar, se vai subir, se vai abaixar, né. Ontem mesmo eu estava com uma pessoa que eu estava conversando, e realmente essa pessoa estava chegando até a falar de ir embora para outro país, né, porque realmente ia ficar uma situação meio complicada, porque tudo depende com quem você trabalha, né. Realmente se os seus produtos, né, são mais, depende mais da exportação, então fica muito complicado. Pessoas igual a que falou aqui, você trabalha com restaurante, então fica muito difícil, né, a manter todo esse os produtos gerando ali, porque sim, vai ser, um preço mais alto, as tarifas mais altas para poder atingir, ter todo o seu produto ali na sua prateleira para atender os seus clientes, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero saber aqui de vocês, né, como que está se você está preparado na sua ambiência, no seu meio, vocês conversam ali a respeito disso, vocês, estão buscando uma alternativa, que lembra que eu trago para vocês? Sempre você tem que ter
mais do que uma fonte de renda, que uma fonte de renda só não é o suficiente. Então, preste muita atenção em tudo isso, que já foram comentado aqui várias vezes hoje, pessoas que não estavam preparadas, né? E veio a crise e realmente aí o tombo é grande, né? Então, vamos ficar sempre atentos em tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Por quê? O que eu quero trazer para vocês também, quero ver o que vocês colocaram aqui a respeito, ferramentas, aprender a usar ferramentas. Sim, isso é muito importante, tá? Mas mantenham em mente, ferramentas, você tem que aprender a usar essa ferramenta, saber o porquê que você tem ela, qual que é a finalidade e o que você vai fazer, principalmente aqui falando da vida financeira, o que você vai usufruir com esses dados. Tipo, planilha. Planilha é uma ferramenta, mas se você não sabe o que fazer com essa ferramenta, não vai te adiantar nada. Muitas pessoas mesmo falam que: "Ah, eu tenho a planilha, eu já, anoto todos os meses, mas vejo que ainda eu continuo ali nadando, nadando e não saio do buraco, da areia movediça, aonde eu me encontro". Mas você tem essa ferramenta, você colocou os seus dados, mas aí o que você faz, né, com esses dados? Nada. Então, é que você ainda não aprendeu a usar essa ferramenta, né. Então, pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais, vamos trazer um podcast falando a respeito disso, tá. Estamos quase chegando aqui ao final do nosso podcast. Coloque, aqui no chat, tem o link, tá, bem aqui no topo aqui do nosso chat, do canal aqui do YouTube. Clica, vai levar vocês direto para o nosso grupo fechado ali do podcast, do Money Talk, tá. Como eu disse, ali, depois do podcast, continuamos o nosso bate-papo, continuamos as nossas conversas, que eu vou poder explicar. Ali eu vou ter mais tempo com vocês, um a um, explicando exatamente como fazer, como não fazer, trazendo, passo a passo, como que vocês têm que, usar não só a ferramenta como a planilha, mas a ferramenta de ACP, a ferramenta do RCS, são todas as ferramentas que eu trabalho. Para quê? Para que ajuda você a ter esse controle do dinheiro e não ser controlado por ele. Combinado, pessoal? Então, já quero dizer aqui muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com nós nesse podcast dessa noite, onde nós falamos sobre ambiência. E eu quero que vocês parem agora, prestem atenção, observe cada dia mais como é que está a sua ambiência, como é que está esse meio que você vive. O que você está ouvindo? O que você está assistindo? Quais estão sendo os seus comentários? Qual está sendo a sua atitude a respeito disso? Porque isso sim vai fazer toda a diferença para você, o mais rápido possível, o mais cedo possível, atingir a sua prosperidade. Porque sim, todos nós nascemos para prosperar. Então, vejo vocês na próxima quarta-feira com mais um episódio Money Talk. Boa noite.